Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Joia? Iniciando aqui a nossa semana 4, né, da nossa disciplina de gestão de marketing. Então, é um prazer estar aqui com vocês agora aí numa semana inteira, né? Eu peguei aí a última aula da semana 3, na onde a gente falou um pouquinho de gestão de branding e falou um pouquinho sobre marcas, né, de registro. Participei da aula ao vivo junto com o professor Tiago lá, meu xará, né? A gente ainda brincou com relação à bicicleta e é um prazer estar aqui com vocês, iniciando essa nossa semana 4, tá bom? E aí, nessa nossa semana 4, na nossa primeira aula da nossa semana 4, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a gestão da comunicação e também a questão da promoção, né? Da promoção, depois a gente vai falar de preço, depois a gente vai falar aí para que a gente possa entender um pouquinho mais. E aí, antes da gente entrar realmente na questão da promoção, a gente vai entender um pouquinho como que é essa parte da comunicação informal e da comunicação formal, né? E eu acho que é importante a gente saber disso para que a gente possa realmente entrar dentro do processo de promoção, né? A gente fala que a meta de qualquer empresa deve ser sempre o cliente. O cliente deve ser o foco de qualquer empresa, né? E aí, mesmo que para isso a gente tenha que estabelecer algumas metas e, consequentemente, a gente alterar esse planejamento estratégico. Quando a gente fala no modelo do marketing antigo, né, a gente tinha como principal função, às vezes, só entrevistar os possíveis consumidores daquele nosso produto, né? E aí, com base nessas informações obtidas, a gente auxiliar a empresa a posicionar-se e, consequentemente, posicionar o produto no mercado e para possíveis consumidores em potencial, né? Porque é muito importante, gente, quando a gente está vindo falando aí, né? O professor Tiago falou de desenvolvimento de embalagem, de posicionamento. Então, tudo isso ele entra, né? Tanto que uma das atividades é o desenvolvimento de uma embalagem de vocês. Então, assim, quando a gente fala de potencializar, quando a gente fala de posicionar o nosso produto dentro do mercado, a comunicação ela precisa ser muito bem clara, né? Eu preciso me comunicar bem, eu preciso trabalhar a questão da comunicação muito bem. Então, algumas empresas, elas têm os feedbacks com relação a esses clientes. Então, tem esse começo lá no cliente. Quando a gente fala de logística, a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente fala que quem starta a cadeia de suprimentos é o meu cliente quando ele vai lá na gôndola e pega aquele produto lá na gôndola. Ele faz com que toda a minha cadeia de suprimentos ela comece a funcionar, e ela dê início e ela funcione. Então, como o cliente começa, né, exige aí uma esperteza por parte das empresas para identificar esses contatos como muito importante para o marketing, né? Porque é com base nessas informações levantadas, a empresa vai criar processos para analisar as informações fornecidas pelos consumidores. Então, nós vamos criar processos em função de informações que nós recebemos, que o departamento de marketing recebe para que a gente possa trabalhar essas questões. E aí, quando a gente tem a informação do que o nosso cliente está pensando, a gente torna cada vez mais forte para poder enfrentar a concorrência. É como se a gente tivesse uma informação privilegiada, né? Então, quando a gente trabalha com essa informação privilegiada, ele é muito importante, né? E aí essa comunicação informal que a gente fala, ou essa comunicação formal, né? Ela é muito importante, porque é com base nessa informação que a gente vai conseguir identificar várias questões que o meu cliente está pensando. Lembra, o foco de qualquer empresa é atendimento ao cliente. A empresa existe para satisfazer a necessidade do cliente. É a empresa que cria na gente, como consumidores, a vontade de adquirir aquele produto, né? O que fizeram vocês, por exemplo, lá cursar um curso técnico com a gente aqui no IF?
né? Criou-se uma vontade. É a grade, é o Instituto Federal. Então, criou-se uma vontade ou uma necessidade para que a gente possa atender vocês. Então, quando a gente tem essa informação, a gente vai trazer tudo isso para a gente e a gente vai conseguir, de alguma maneira, ser diferente, né? E aí, esse bate-papo informal com esses consumidores, né? Pode, de alguma maneira, saber se a empresa está fazendo alguma coisa errada e como corrigir esse erro, né? Apresentar à empresa novas ideias para produtos e maneiras distintas de apresentar os atuais produtos. Olha, eu acho que se o seu produto fosse assim, ou se o seu serviço fosse dessa maneira, né? Tornar esse cliente prospectado mais interessado nos produtos e cada vez menos frustrado com a nossa empresa. Eu sempre falo que a gente não compra produto, a gente compra experiências de compra, né? Nós temos experiências de compra. E eu como empresa e atendendo o cliente, eu preciso surpreender o meu cliente com essa experiência de compra, né? Então, uma comunicação bem feita junto à empresa é fundamental e vai fornecer um apoio muito importante para a propaganda da empresa, né? Vai trazer situações para dentro da minha empresa, onde eu vou conseguir me posicionar de uma maneira mais clara. Vai me agregar em muitas situações valor ao meu serviço ou produto. Eu falo que hoje a gente já não é mais, a gente já não é mais diferente só no produto. Produto, a gente tem aí o mesmo produto sendo vendido por várias empresas. Nós vamos ser diferente aonde, gente? Numa comunicação bem feita, numa promoção bem feita, igual nós vamos falar aqui na nossa semana, né? Numa maneira de se definir preço de produto, igual nós vamos falar nessa semana 4 também. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, hoje o preço ele é importante, mas ele não é fator determinante. Nós, consumidores, nós estamos dispostos a pagar por um produto de qualidade melhor, em muitas das vezes. Nós estamos hoje dispostos a pagar por um produto mais caro, desde que a minha experiência de compra ou desde que aquele serviço prestado agregue valor ao meu cliente, ao meu consumidor final, que ele entenda que aquilo que ele comprou, né, ou que aquilo que ele conseguiu comprar agregou valor ao produto. Né? Então, eu vendo experiência de compra, eu não vendo só produto, tá, gente? Então, isso é muito importante. E aí a gente pode encontrar aí várias formas de realizar contatos informais, por meio de telefone, correspondências hoje eletrônicas, através de contato direto no local da compra. Chama um cliente, conversa com ele. A gente fala que a melhor propaganda não é a boca, né? A gente fala isso. Então, converse com o seu cliente. E aí, como é que foi o atendimento? Gostou? Não gostou? Foi bacana, não foi? Você achou que poderia ter sido diferente? Quando eu gravo uma aula para vocês, ou quando eu vou participar da aula síncrona com vocês, por exemplo, eu me pergunto assim, será que eu, Tiago, gostaria de ter me ouvido? Sabe assim? Será que eu, Tiago, gostaria de ter escutado o que o Tiago falou? Né? O Tiago, a maneira com que o Tiago falou foi bacana? O Tiago conseguiu mostrar para a gente. Então, eu me coloco muito no lugar de vocês, aquela palavrinha de empatia, né? Pô, não, hoje foi legal. Hoje eu gostei de me ouvir. Então, quando eu vou para uma sala de aula, quando eu gravo, agora nesse momento aqui eu estou gravando e não tem ninguém aqui ao vivo, por exemplo. Mas vocês estão vendo que eu estou falando como se tivesse. E é isso, né? Porque eu tenho que ouvir essa aula, assistir essa aula e gostar do que eu estou vendo. Eu preciso gostar da maneira com que eu estou vendendo este produto para vocês, né? Então, eu me coloco muito no lugar do meu cliente e isso vai fazer com que a gente se torne cada vez mais importante e isso fica muito, muito claro quando a gente se preocupa, tá? E aí, quais são as possíveis reações quando um cliente ele não está satisfeito com relação à empresa? O cliente fica em silêncio, o cliente troca de empresa em silêncio, às vezes você não sabe nem por quê.
O cliente, ele conversa, né? Lembra do boca a boca, do bem? Tem do boca a boca que vai falar mal da sua insatisfação também. Às vezes, dependendo da situação, se a empresa não resolver, ela vai buscar um órgão que protege o consumidor com relação àquele serviço. O cliente, ele pode procurar a empresa. Então, são várias situações que a gente precisa trabalhar. Até a gente tem a comunicação também formal, que o grande objetivo aí dessa pesquisa é criar um diálogo mais formal entre o cliente e uma empresa. E para a definição de promoção é importante, né? Então, para que as empresas elas possam se manter informadas dentro do mercado, né? Tanto com serviço ou produto, é de suma importância que a gente tenha um volume de informações para que a gente possa ter respostas desse cliente, né? E isso vai fazer com que a gente sempre tenha informação atualizada e confiável. E aí é preciso que essas empresas elas criem, né? A gente está falando de promoção, é preciso criar um programa que meça a satisfação dos consumidores. Como que isso vai avaliar as diversas opiniões emitidas? São opiniões de clientes diferentes, nós somos diferentes. Nós somos pessoas que, às vezes, qualidade para mim não é qualidade para você. Às vezes, essa aula que eu estou achando aqui que está legal para caramba, às vezes não está legal para você. Você não gostou, eu não consegui vender ou falar da maneira com que você entendeu. Então, a gente precisa medir isso, e a gente vai conseguir medir, né? Fazer essa métrica com relação à pesquisa. Então, às vezes, muitas vezes, um simples levantamento da satisfação dos meus consumidores ele pode trazer uma resposta na onde faça com que eu mude, às vezes, o meu pensamento de mudar, a minha maneira de pensar. Então, se eu estou muito impressionado com relação ao atendimento, se eu estou bastante surpreso, se eu estou satisfeito, se eu estou muito irritado, se eu estou muito decepcionado, pô, tem lá 30% que colocou que está muito decepcionado. Pô, o que aconteceu para que essas pessoas estejam estão decepcionadas com o meu produto ou com o meu serviço, né? Então, algumas utilidades aí para um programa eficiente de satisfação de cliente, né? Destaca a importância do relacionamento entre o comprador e o vendedor, a busca pela satisfação do meu cliente e acresce as informações de como funcionários podem influenciar no contentamento desses clientes. E aí, para uma promoção, que é a nossa próxima aula, quando a gente for falar de promoção, né, é muito importante que a cada 60, 90 dias a gente conduza alguma pesquisa mais formal junto aos meus clientes. Quando a gente trabalha nos intervalos, por exemplo, superior a 90 dias, a gente pode perder, às vezes, esse desenvolvimento dessas pesquisas. Então, é muito importante, é um retrato do momento atual. É importante que a gente faça esse preparo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de promoção. Talvez seja a parte mais aguardada, né? A gente aprendeu a nos comunicar com o mercado, tanto comunicação formal quanto informal, né? Como fazer propaganda. E aí, a gente está preparado para essa promoção, né? As empresas elas precisam se comunicar com os atuais potenciais interesses e com o público em geral. Então, toda empresa tem, inevitavelmente, que saber o papel de... Ela faz o papel de comunicadora e promotora. Então, ações de comunicação, né? Essas ações de comunicação são voltadas à persuasão por meio da transmissão de uma mensagem a esse cliente. Por isso que eu comecei a falar com vocês, antes de entrar em promoção, de comunicação formal e de comunicação informal, que as duas elas vão fazer um conjunto, né? E um esforço para que a gente possa mostrar o produto e a satisfação que ele possa trazer. Beleza? Então, a gente finaliza a nossa aula de número 1 da nossa semana 4 da nossa disciplina de planejamento de gestão de marketing, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês me chamam. Um abraço, gente. Valeu.